Shalom, queridos. Hoje nós estamos no capítulo 2 do profeta Ezequiel. Dê um aplauso para Jesus. É mais um discipulado, é mais da graça de Deus sobre as nossas vidas, mais preparo para nós estarmos ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Ezequiel, capítulo 2, é uma parte vital do livro de Ezequiel, onde o profeta é chamado por Deus para ser voz ao povo de Israel, para ser a voz de Deus para o povo de Israel. Neste capítulo vemos a designação de Ezequiel como profeta e o poder que ele recebeu através do Espírito Santo para cumprir a tarefa de comunicar as mensagens de Deus ao povo. Além disso, esse capítulo apresenta o pergaminho escrito que foi entregue a Ezequiel, contendo as mensagens de lamento e aflição que ele deveria transmitir. É importante destacar que a chamada de Ezequiel como profeta não foi uma tarefa fácil, mas sim um desafio para ser fiel a Deus, mesmo diante das circunstâncias adversas. Ao refletir sobre esse capítulo, todo cristão deve lembrar da responsabilidade que tem em ser uma voz fiel e corajosa para Deus, como Ezequiel foi. O Senhor fala com o profeta e ordena que ele profetize a nação de Israel. Ezequiel relata que, enquanto ouve a voz de Deus, o Espírito Santo se apodera dele. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a fazer a obra de Deus. Sem ele não somos eficientes. A obra não cresce e não somos capazes de ouvir a direção de Deus. Sem o Espírito Santo, nada feito. A presença do Espírito Santo é fundamental em nossa missão. Observe que Ezequiel é enviado a um povo rebelde e obstinado. Em virtude disto, ele enfrentaria muita resistência, perseguição e desgaste. Contudo, o Senhor Deus o adverte sobre isso para que ele não desista. Portanto, antes de fazer a obra de Deus, é imprescindível que você busque a ajuda do Espírito Santo. Do contrário, haverá muitos danos. Este estudo irá explorar mais profundamente as verdades presentes em Ezequiel 2, fornecendo uma compreensão mais clara da chamada de Ezequiel como profeta e sua importância para nós hoje. Ezequiel, glórias a Deus. Ezequiel 2, versículos 1 e 2. Fala de recebimento, a comissão divina, recebendo a comissão divina. Ele me disse: filho do homem, fica em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E eu vi aquele que me falava. Ezequiel 2, de 1 a 2. Deus se dirigiu a Ezequiel ordenando-lhe que se erguesse e recebesse sua mensagem. Ezequiel era chamado de filho do homem, 93 vezes no livro de Ezequiel, destacando a sua humanidade diante de Deus, a sua distância da divindade. Quando está chamando filho do homem, aqui são 93 vezes chamando assim, para que ficasse destacado que ele era humano, que ele tinha uma distância da divindade, que ele não era divino, que ele não era Deus. Por isso foi dito por 93 vezes nesse livro, filho do homem. O título filho expressava laços familiares e hereditários, mas também significava associação ou identificação com alguém ou algo
como filhos de Deus. Com esse título, Deus estava destacando a ligação de Ezequiel com a raça humana, filho do homem. Quando Deus ordena que Ezequiel se erguesse, ele também o capacitou pelo Espírito Santo. Na época do Antigo Testamento, o Espírito não habitava em todos os crentes, mas sim em pessoas selecionadas, temporariamente para o serviço divino. Ezequiel foi escolhido para ser um porta-voz de Deus e recebeu a capacidade de falar a verdade divina através do poder do Espírito Santo. Ezequiel 2, de 3 a 5. A mensagem de Deus ao profeta. A designação de Ezequiel não era fácil. Ele foi escolhido para entregar uma mensagem difícil a uma nação rebelde, pessoas obstinadas, teimosas, que se recusavam a reconhecer seus pecados e aceitar o julgamento de Deus. Em vez disso, eles viam o exílio na Babilônia como temporário e acreditavam em um retorno rápido a Jerusalém. No entanto, a tarefa de Ezequiel era transmitir a verdadeira palavra de Deus e o resultado final dependia da resposta do povo. Ezequiel era um canal do Senhor soberano, e seu papel como profeta era transmitir a autoridade e fidelidade de Deus a uma nação rebelde. Esse título de Deus foi usado por Ezequiel muitas vezes, destacando a autoridade absoluta de Deus e sua fidelidade à aliança. Ezequiel 2, de 6 a 8. A difícil missão de Ezequiel. A palavra de Deus era comparada a um livro escrito em ambos os lados, simbolizando a totalidade da mensagem de Deus. Ezequiel deveria comê-lo, incorporando a mensagem ao seu ser e tornando-se uma parte dela. Comer a palavra de Deus significa aceitá-la como verdadeira e confiar nela. Em seguida, Ezequiel foi encarregado de proclamar a mensagem de Deus ao povo de Israel, que estava em rebelião contra Deus. A tarefa era difícil, pois o povo era duro de coração e não queria ouvir a mensagem de Deus. Mas Ezequiel não deveria se intimidar. Ele tinha o poder do Espírito Santo e a autoridade divina para proclamar a mensagem. A tarefa de Ezequiel era entregar a mensagem de Deus, não importando o quão difícil ou rejeitado ele pudesse ser. Ele não tinha que se incomodar com a rejeição. É a parte mais difícil, ninguém gosta de ser rejeitado. Eu, desde o tempo que eu me entendo por crente, que eu abro minha boca, sempre sou rejeitada. É a parte mais difícil, mas nós não podemos esquecer que o que importa é fazer o reino de Deus crescer. O que importa é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As rejeições não são nada diante de tudo que Jesus passou. O que importa é falar o que Deus está mandando. E Deus mandando, não tem como ter problema. O nosso único problema é se a gente falar alguma coisa que Deus não mandou. Interpretar alguma coisa que Deus não interpretou. Que Deus não disse o que era e a gente está dizendo por nossa conta. Só isso. Mas enquanto falar o que Deus mandou, doem quem doer. A gente tem que falar. Não importa, porque o importante é que todos saibam o que Deus está querendo, porque na hora que Deus pôr a mão, não vai se queixar do profeta. Dizer que ele foi falso profeta, que profetizou coisas boas e depois Deus fez coisas ruins, Deus disciplinou, Deus fez a punição. Então o profeta tem que falar o que Deus mandou. Os falsos profetas estão aí a todo lugar, em cada esquina, porque querem conquistar pessoas para eles. Mas nós temos que conquistar pessoas para Deus, falar com o povo dele, os escolhidos dele, e até com os que não são escolhidos, porque todos precisam saber as sentenças,
as punições que Deus vai fazer por falta de estarem em obediência a Deus. E a gente sabe que não tem para onde correr. Se a gente se tornar um falso profeta, só tem a perder. Seremos punidos de uma maneira muito pior. Mesmo como aconteceu como está acontecendo, nós já vimos o profeta Jeremias sofrendo, mas ele estava sofrendo consciente do que o que Deus mandou falar, ele falou. Então ele sofreu por ver o povo sofrendo, né? Porque não tem um ser humano que ame ao seu próximo, mesmo sabendo que ele não era digno, mas no sofrimento a gente tem que sofrer com a pessoa. Aconteceu com Jeremias e com qualquer um que é profeta, mas temos que ter a obediência de passar o que Deus mandou. Está escrito, se fala. Está escrito, fala. Tem consciência que está interpretado certo? Então fala. Então, tem uma interpretação certa? Fala. Sabe que Deus quer que você fale. Não é para calar. Vai deixar o mundo desabando, as pessoas sabendo que Deus não vai deixar passar e viverem castigos terríveis, como aconteceu com a pandemia. Você acha que aquilo ali foi o quê? É Deus ou não é? Claro que é Deus falando com seu povo. Deus não permite nada que a igreja seja tocada se não foi porque ele queria falar. Ele estava falando. Se não fosse, se a igreja toda tivesse salva, ninguém fosse morto pela pandemia, a gente podia ficar tranquilo, dizer, não, Deus não está falando nada com seu povo. Mas quando Deus alcançou também os seus filhos, todos sabem quantas famílias de homens e mulheres que considerados filhos de Deus, e eu creio que eram mesmo, mas que foram tocados para que todos soubessem que Deus estava muito irado. Não era somente com o povo, não era com as pessoas somente que não são crentes, não foi somente com os ímpios. Deus também estava irado com a igreja. Porque nós sabemos que uma coisa tem a ver com a outra. Se a igreja estivesse fazendo o que deveria fazer, não estaria na dimensão a terra como está. Porque Deus não mente. Ele diz o quê? Se o meu povo orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Então, você acha que se nós estivéssemos desse jeito, a terra chegaria a uma calamidade daquela? Os nossos irmãos morrendo na nossa frente e com sofrimento terrível que a gente ficava sem poder nem olhar. É brincadeira uma coisa dessa? Sem poder nem ir para o enterro. Então, você acha o quê? Que a punição foi somente por causa dos ímpios? Se fosse por causa dos ímpios somente, Deus fazia como fez com Israel lá no Egito. As pragas só caíam sobre os egípcios e o povo foi guardado. Porque ali o propósito de Deus era disciplinar, mostrar para o Egito que os deuses dele não tinham nenhum valor e não podiam fazer nada. Mas dessa vez, conosco ou em qualquer outro tempo, que atinge o povo de Deus também vai junto, é porque a ira do Senhor não é somente contra o ímpio, mas contra a igreja que não cumpriu seu papel. Então vamos mudar nossa história agora? Vamos sim. Vamos viver uma vida de oração, de jejum e oração. Jejum e oração, as castas de demônios batem em retirada. Tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Então para de glutonaria. Você já vai para o tempo pensando quando voltar para passar pelos restaurantes, pelos lugares de comilança para você comer. Pelo menos no dia que for o culto, saia pensando em receber a palavra e voltar saboreando a palavra e chegar em casa, comer uma fruta e dormir, esperando acordar bem cedo para continuar adorando a Deus por tudo que Ele fez naquele culto, por tudo que Ele falou. A gente precisa realmente ler a Bíblia, não é? Eu, você, nós. E não se incomode, que se estiver falando da Bíblia que não tiver correta interpretação, eu sou, pelo menos nesse ponto, humilde para receber a sua correção, desde quanto venha pelo Espírito Santo, e dizer diante de todos, essa parte aqui que eu falei não estava correto, e alguém me ajudou, e agora vocês vão pegar como está certo agora a interpretação. Se eu não for humilde nesse ponto, eu não estaria com nenhum privilégio de estar na frente de vocês. Eu tenho que ser pelo menos humilde para saber que eu posso falhar na interpretação e que vocês podem me ajudar e eu estarei passando corretamente diante de todos aquilo que você me ajudou. Então, em nome de Jesus, considere que esse discipulado é um discipulado de nobreza, onde a supervisora do discipulado só quer ver a glória de Deus, não quer exibição, ela quer ver a glória de Deus, porque se ela quisesse exibição, não dava direito a você me corrigir. Então, pode dizer onde foi que eu errei na interpretação. Venha na minha casa e converse comigo, que é para daí a gente fazer tudo certinho,
porque isso aqui não é para exibição, aqui não é para aparecer, aqui é para os concertos de Deus na nossa vida. Ninguém se conserta sem meditar na palavra de dia e de noite. E o que estamos fazendo é isso, um discipulado com a palavra e aconselhando a todos estarem dentro das suas casas, estudando a Bíblia, fazendo culto doméstico. Você viu Satanás fazer alguma vez uma recomendação dessa? Onde é que Satanás vai aconselhar a pessoa a ler Bíblia? Onde é que Satanás vai aconselhar a gente a fazer culto doméstico? Onde é que Satanás vai aconselhar a gente ter um discipulado com a Bíblia aberta, estudando a Bíblia? Então você sabe que é Deus que está mudando a nossa história. Então por que recuar? Por que apresentar trabalhos, dificuldade? Eu estou cheio de serviço, eu não posso fazer. É para vocês receberem o link pelos seus discipuladores na sexta-feira, porque eu entrego para eles na sexta-feira. E a partir de sexta, sábado, domingo, segunda, 4 dias, o questionário já está respondido. E já me passar o questionário na terça-feira. Isso é trabalhar para Deus. Isso é trabalhar para Deus, fazer as coisas com decência e ordem. Não esperar que a pessoa fique o tempo todo falando, lembrando, e depois ainda dizer que está pressionando. Quer dizer, não faz, ainda diz que está pressionando. Não tem motivo para não fazer. Não tem motivo. Você sabe disso. Que quem quer faz e quem não quer dá desculpas. Então vamos prosseguir confiando no Senhor, porque nós estamos nos últimos dias da igreja na terra, assim como os profetas aqui estavam naquela aflição toda, Jesus estava para chegar e tudo era apontando Jesus e eles tinham que estar levando a palavra para o povo se consertar. Da mesma maneira somos nós hoje. Jesus está para vir buscar a igreja e nós, como profetisas e profetas dos últimos dias, não podemos calar a nossa boca. E não é em vão que Deus está nos dando esse privilégio de estar com as Bíblias abertas e assim estudarmos a palavra e vermos que o que o profeta está falando é o que está na Bíblia. Louvado seja Deus. É desse jeito que nós temos que viver. Todos estudando a Bíblia, porque o profeta que estiver na frente do povo de Deus vai ouvir os outros profetas lendo e sabendo que se ele errar, ele sabe. Se eu errar, você vai saber, porque você também está estudando, você também é profetiza. Então, todos juntos, um ajudando uns aos outros. O erro que você encontrar, porque eu estou na frente, porque Deus gosta de hierarquia, mas todos nós temos o Espírito Santo. Mas Deus, como gosta de hierarquia, me colocou como vice-presidente do ministério e me colocou como supervisora geral do discipulado desse ministério. Mas eu não sou melhor do que ninguém. Estamos aprendendo juntos. Quando você vê alguma coisa que não foi legal, que a Bíblia fala tudo direitinho, mas se eu mudar alguma coisa, você tem direito de vir à minha casa e me ajudar. Porque é um ajudando o outro, se quisermos realmente vivermos como filhos de Deus. Tudo isso faz parte do discipulado, a gente aprender a viver ajudando uns aos outros. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.